Oi, gente, tudo bem? Para quem não sabe, meu nome é Renata e você está no meu canal Porto Guarda. Hoje, gente, vim falar para vocês os motivos que fizeram eu e Marco Antônio escolhermos viver aqui na Guarda. Então, não foi de primeira, tá? Até porque, assim como a maioria dos brasileiros, eu nunca tinha ouvido falar da Guarda. Quando eu pensava em Portugal, quando a gente decidiu vir para Portugal, os lugares que vinham primeiro na nossa mente era Lisboa, Porto e Coimbra. Eram os três lugares que, na verdade, eram os únicos três lugares que eu conhecia de Portugal, que eu já tinha ouvido falar de Portugal. Mas comecei a pesquisar e tudo mais. E a cidade que eu pesquisei e que eu achei muito interessante a princípio foi Braga. Tá? Então, eu pesquisando, vi que era uma cidade que os brasileiros gostavam muito de morar, tinha muita imigração para brasileiros em Braga e que era uma cidade muito linda. E realmente, nas minhas pesquisas, eu achei encantadora a cidade de Braga. Desde o princípio, eu sabia que eu não teria condições financeiras de viver em Lisboa e Porto, tá? Então, nem passou pela minha cabeça morar num desses dois lugares. Então, por isso que eu comecei a pesquisar outras possibilidades em Portugal que fossem interessantes. E Braga foi a primeira cidade que eu pensei, né? No entanto, fazendo as pesquisas sobre arrendamento, eu vi que realmente Braga era uma cidade muito buscada pelos brasileiros e que por conta desse interesse, dessa imigração, desse boom de imigrantes em Braga, os preços do arrendamento tinham aumentado muito. E além disso, gente, acompanhando canais aqui no YouTube falando de Braga, eu vi que tinha brasileiros que chegaram a ter que pagar 6 meses de adiantamento para conseguir arrendar um imóvel em Braga. E eu não tinha condições de fazer isso. Então, falei, não tem condições de ir para Braga, as exigências estão muito grandes, né? Os preços estão muito elevados e para mim não dá. Então, resolvi começar a tentar ver outras possibilidades. Foi aí que eu encontrei um canal aqui no YouTube que falava da cidade de Viseu, que eu também nunca tinha ouvido falar. Gostei muito de Viseu, na verdade quem acompanhou até mais esse canal foi o meu marido, foi Marco, então ele ficou encantado com Viseu, ele disse que Viseu tinha arrendamentos mais acessíveis, né? Era uma cidade do centro-norte de Portugal, era uma cidade assim, com um nível legal de desenvolvimento, uma cidade que tinha tudo, que era fria, porque né, as cidades mais ao norte de Portugal são mais frias, mas a gente gosta de frio, isso nunca foi um problema pra gente, pelo contrário, a gente prefere lugares frios a lugares quentes, tá? Eu gostei, né, de Viseu, a gente estava até bem inclinado a, de repente, se mudar para Viseu. Mas não parei por aí as pesquisas, eu continuei olhando e como eu vinha para Portugal com o visto D7, né, que é o visto de rendas próprias, eu queria ir morar num lugar que desse para eu viver com a renda que eu recebia do Brasil. Porque eu sabia que talvez eu não conseguisse imediatamente um trabalho aqui. Na verdade, nem era a minha ideia e do Marco conseguir um trabalho logo aqui. A gente tinha a expectativa de, pelo menos no primeiro ano, viver um ano sabático, era o nosso sonho, né? Na verdade, era o meu sonho que Marco embarcou na ideia e ele também achou muito legal essa ideia da gente tirar um ano sabático para passear, para conhecer Portugal, para conhecer a Europa, enfim, para viajar. Mas para a gente ter dinheiro para realizar isso, a gente teria que morar num lugar onde o custo de vida fosse baixo, né? Que desse para a gente juntar dinheiro, sobrar dinheiro, para a gente passear e sem trabalhar, né? Então, por isso, mais um motivo para a gente fazer essa escolha baseada no custo de vida. Foi aí que, olhando o canal de uma brasileira, que tem um canal aqui no YouTube também que fala da região da Beira Interior. Ela é uma brasileira que mora em Belmonte, que é uma vila que pertence a Castelo Branco, e ela fala muito dessa região aqui da Beira Interior que eu nunca tinha ouvido falar. Foi aí que eu vi um vídeo dela, ela disse, fez um vídeo sobre as 5 às 10 cidades com custo de vida mais baixo de Portugal. E nesse vídeo ela citou a Guarda, então pela primeira vez eu ouvi falar na Guarda. E ela falou que é uma cidade que tem tudo, que ficava inclusive muito perto de Belmonte, onde ela mora. Então, toda vez que ela queria ir para a cidade grande para fazer alguma coisa, numa cidade maior, né, uma cidade mais desenvolvida, ou ela ia a Castelo Branco, ou ela ia a Guarda, que eram as cidades distritais. Foi aí também que eu fui saber, gente, a diferença entre concelho, distrito, porque tanto Castelo Branco quanto a Guarda, como Viseu também, Braga também, todas essas cidades, elas são cidades principais
são conselhos principais de um distrito que possui o mesmo nome, tá? Então, a Guarda é a maior cidade do distrito da Guarda. Castelo Branco é a maior cidade do distrito de Castelo Branco, né? Então, Belmonte é um município, é uma vila, acredito eu, que pertence a Castelo Branco, e toda vez que ela precisava fazer alguma coisa assim, hospital, shopping, né? Fazer alguma coisa assim que não tinha em Belmonte, ou ela ia a Castelo Branco, ou ela ia a Guarda, ou ela ia também a Covilhã, que é uma cidade maior, né, também do que Belmonte, com certeza. É uma cidade bem tamanho parecido com o da Guarda, tem tudo também, mas pertence ao distrito de Castelo Branco. Então foi aí que eu soube que existia Covilhã, que existia Castelo Branco, que existia Guarda, e fui pesquisar essas cidades, né? E eu fiquei encantada com a Guarda. Uma das coisas que me chamou muito a atenção aqui, pode parecer uma bobeira, né, gente? Mas eu desde menina, desde criança, sempre tive vontade, por ver filmes, né, e tudo mais, sempre tive vontade de morar num lugar que tivesse neve. Que eu pudesse ver a neve caindo, sabe? Porque eu já até tinha visto neve no chão, já tinha feito viagem para lugares que tinham neve no chão, mas eu nunca tinha visto a neve cair. Então eu ficava imaginando, deve ser tão legal você morar num lugar que você olha pela janela e tá a neve caindo, sabe? E nesse vídeo ela disse que a Guarda nevava, e eu comecei a pesquisar sobre a Guarda. E aí comecei a colocar no Google lá, neve Guarda, e via imagens maravilhosas da Guarda com neve. Fiquei encantada. Então assim, eu pensei, nossa, eu já estava decidida a morar ou em Braga, ou Viseu, uma cidade que eu sei que já vai fazer frio, porque é norte de Portugal, né? Faz bastante frio. Por que não, então, escolher uma cidade que é fria, mas que tem o ponto positivo de ter a neve, né? Então, eu conversei com o Marco também gostou da ideia, né? E enfim, eu fiquei encantada. Nessa altura, eu confesso que Marco ainda estava mais voltado a Viseu, né? E eu cada vez pesquisando mais sobre a Guarda, mas foi muito difícil pesquisar sobre a Guarda, porque como vocês podem ver, no YouTube não tem um canal sobre a Guarda. O meu é o primeiro canal sobre a Guarda. Então, eu não tinha informações. As informações que eu tinha, assim, eram às vezes outros youtubers que moram aqui, que citavam a Guarda, ou que passeavam na Guarda e mostravam, de repente, um vídeo de um passeio que fez aqui. Mas não tinha, assim, um canal ou um Instagram de alguém que vivesse aqui na Guarda para falar de como é a vida aqui. Não tinha. Então, assim, foi um tiro no escuro, né? Porque a gente decidiu vir para Guarda sem saber muito bem se era uma cidade boa para morar. A única coisa que eu sabia da Guarda é que ela era uma cidade muito bonita, pelas fotos que eu tinha visto na internet, pelos vídeos de pessoas que já tinham vindo fazer turismo aqui, né? A Sé é maravilhosa, eu achava assim, o cartão postal da Guarda é a Sé da Guarda, né? Então aquela igreja gótica, sabe? Eu achei incrível. Eu sabia que era uma cidade que fazia muito frio e que nevava. Não era uma neve assim, neva todo inverno, não. Eu sabia que era uma neve esporádica, mas que era anual, que todo ano nevava. Então que eu iria ter essa possibilidade de ter essa experiência de um inverno com neve, né? Sabia mais o que sobre a Guarda? Eu sabia que a Guarda tinha estação de comboios, né? Isso foi uma das coisas até que eu usei para convencer Marco Antônio, que era um ponto positivo em relação a Viseu, que não tem estação de comboios, né? Então, como a gente tinha intenção de viajar, ter na cidade uma estação de trem que tem trens para Portugal inteiro, para Espanha e até para França, era um ponto positivo, a gente não podia negar, né? E, principalmente, que tinha arrendamentos muito, muito baratos, né? Então, assim, a Guarda ganhou disparado de todas as cidades que a gente pesquisou em termos de custo, né? Em termos de custo de arrendamento. Então, assim, embora Viseu fosse bem mais acessível que Braga, por exemplo, a Guarda ainda era consideravelmente mais acessível do que Viseu. Então, isso também contribuiu para a nossa escolha. Só que nossos planos não saíram do jeito que a gente havia planejado, né? Obviamente, a gente não esperava que viesse a pandemia. Chegamos aqui na Guarda no dia 26 de janeiro de 2020 e passamos um mês de fevereiro muito legal, muito agradável. Embora, assim, os primeiros 15, 20 dias, a gente ficou naquela de arrumar nossa casa, montar o nosso apartamento, né? Procurar apartamento. Mas o apartamento já estava mais ou menos certo desde que a gente veio do Brasil, né? A gente já tinha um apartamento em vista. Chegamos aqui, vimos ele pessoalmente, gostamos, arrendamos e mobiliamos.
E conseguimos fazer alguns passeios para perto, né? Por perto, né, da Guarda. Mas não deu para fazer muita coisa porque logo depois veio a pandemia, né? Fomos surpreendidos com a pandemia, que ninguém esperava, né? Então, nosso ano sabático foi pro beleléu, né? Então, tudo que a gente planejou de vir para uma cidade com custo baixo, para poder sobrar dinheiro, para passear, não foi o que aconteceu, porque ao contrário disso, em vez de sobrar dinheiro, começou a faltar dinheiro, porque teve o aumento absurdo do valor do euro, né? Então, quem acompanha aí o valor do euro sabe que deu um boom. A gente chegou em Portugal, o euro estava 4,8 e hoje o euro acho que já chegou a 6,6, se eu não me engano. Então, assim, teve assim, um aumento absurdo do euro. Então, o dinheiro que eu recebo do Brasil diminuiu consideravelmente. Então, por um lado, a gente dá graças a Deus que escolheu Guarda pelo custo de vida baixo, porque talvez se a gente tivesse ido para uma outra cidade, talvez até se tivesse ido para Viseu, a gente teria passado por um sufoco ainda maior. Então, a gente viu que não ia ter como a gente continuar em Portugal se nenhum dos dois tivesse um trabalho para complementar a renda, né? E foi aí que a gente foi descobrir outros pontos positivos, né, da cidade, porque a gente viu que no nosso caso, pelo menos no meu caso, havia a possibilidade de trabalhar com telemarketing, atendimento ao cliente em francês. E achei isso incrível, porque no Brasil nunca teria tido a oportunidade de ter um trabalho onde eu pudesse praticar o idioma que eu tanto amava, né? Porque, para quem não sabe, eu dou aula de francês, adoro francês, e não tinha oportunidade de praticar a língua. E vi aqui na Guarda a possibilidade de trabalhar com isso, porque aqui existe um call center, aqui na cidade da Guarda tem um call center de atendimento ao cliente em francês, para atender clientes da França. E eles contratam pessoas que falam o idioma, claro. Então eu tive muita facilidade de conseguir esse trabalho. A princípio, a primeira pessoa que conseguiu o trabalho fui eu, né? Rapidamente eu deixei o currículo e em menos de 15 dias eu fui chamada para uma entrevista, fiz a entrevista e entrei para esse trabalho. Então isso eu achei um ponto muito positivo da Guarda, de ter essa possibilidade de trabalhar com o idioma que eu tanto adoro. Enfim, não me adaptei ao trabalho, fiquei acho que mais ou menos uns 2 meses nesse trabalho, porque teve o processo de formação, que demorou um tempo, depois do estágio, enfim, eu não cheguei a ser efetivada porque eu desisti, tá? Isso é tema para um outro vídeo, depois eu explico para vocês, assim, como foi essa experiência de trabalho. Mas eu achei muito bacana ter essa oportunidade aqui na Guarda, de se trabalhar com o francês. E depois o Marco conseguiu um trabalho na Sodécia, que é uma fábrica de autopeças aqui da Guarda. Ele conseguiu com facilidade também trabalho, porque assim no início o Marco não tinha como conseguir um trabalho devido ao fato dele ainda não ter o título de residência. Então primeiro eu tive que fazer o meu título de residência para depois ele fazer o reagrupamento familiar e conseguir um trabalho. Então assim que ele obteve o título de residência dele, ele deixou o currículo na Sodécia e rapidamente ele foi chamado para trabalhar como operário de fábrica. Então ele conseguiu com muita facilidade também. Então essas coisas a gente foi descobrindo no dia a dia, que eu não sabia que a Guarda tinha oportunidade nessas áreas de telemarketing, trabalho de fabris, né? Então aqui é uma área boa para se trabalhar. Claro que não são todas as áreas, por exemplo, a parte de serviços, comércio no geral, a contratação está muito baixa. Acredito eu que por conta da pandemia, eu não sei como era antes disso, mas esses locais não estão contratando pessoas, assim, a contratação está bem pouca mesmo, mas as indústrias continuam, e o atendimento ao cliente também, telemarketing também. Então essas 2 áreas a gente descobriu que são bem interessantes para quem quer viver aqui na Guarda, quem quer morar aqui. Então hoje eu não estou trabalhando, mas é muito bom para mim saber que se eu precisar, tem essa oportunidade de trabalhar com telemarketing em francês. E outras coisas que a gente descobriu, só quando chegou aqui, né, foi realmente a qualidade da cidade, assim, em termos de coisas para se fazer. Não tinha noção de que a Guarda era tão grande.
Eu vim pensando que a Guarda fosse muito menor do que é. Mas eu vim disposta a isso e vim ciente de que a Guarda é uma cidade pequena, que era muito menor do que Braga, que era consideravelmente menor do que Viseu, que eu já também não tinha noção muito do tamanho, eu já achava que era pequena. E quando eu cheguei aqui, me surpreendeu muito positivamente, porque a Guarda é uma cidade pequena, mas não é tão pequena. Eu consideraria no Brasil como uma cidade média, sabe? Mas aqui em Portugal é considerada uma cidade pequena. Mas é uma cidade que tem tudo. É uma cidade que tem shopping, cinema, McDonald's, muitos restaurantes, bons restaurantes, bares, discotecas, parques maravilhosos, lindos. Tem o Parque Polis, que eu amo, e a Nina também adora passear lá no Parque Polis. Tem o Parque da Cidade, que embora seja pequeno, é muito gracioso, muito lindinho, sabe? O Parque da Saúde, que fica aqui perto de casa. Então tem belos parques, tem um hospital muito bom, é um hospital que é referência de todo o distrito da Guarda, né? Eu acho que é o único hospital do distrito da Guarda, então é um hospital muito bom, que recebe muita verba, né, para se desenvolver, então ele é bem completo. E tem escolas ótimas, e tem o IPG, que é o Instituto Politécnico da Guarda. Então, assim, é uma cidade que tem tudo, assim, eu fiquei muito satisfeita de ver que era uma cidade que não era pacata como eu imaginava. Então, é uma cidade que tem vida, uma cidade que tem movimento, mas não é uma cidade que tenha trânsito. Isso não existe aqui na Guarda. É uma cidade calma. Embora ela não seja pacata, é uma cidade calma. Uma cidade que eu saio para passear com a Nina, vou no Jardim José de Lemos, que é uma pracinha aqui perto da cidade, sento, tomo um café na esplanada, volto. Sabe aquela coisa assim, bem de interior, assim, mas ao mesmo tempo você sabe que tem tudo que você precisa. Tem supermercados ótimos, tem o Continente, tem o Pingo Doce, tem o Lidl, tem o Mini Preço. Então, assim, o Intermarché. Então, assim, é uma cidade muito completa. E eu, assim, superou todas as minhas expectativas. Eu escolhi a Guarda sem saber que ela era tão boa. E hoje eu tenho certeza de que eu não poderia ter feito melhor escolha. Estou muito feliz aqui, eu e Marco, a gente nem passa pela nossa cabeça se mudar daqui. A gente completou um ano aqui e pretendemos continuar por um bom tempo. E é isso, gente. Foram esses os motivos que trouxeram a gente na Guarda. E acabei trazendo também para vocês alguns motivos que nos fazem continuar aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, vou deixar aqui o link do Instagram para vocês, tá? O @. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Porque eu tô começando, mas tô precisando crescer, né, gente? Vamos aumentar esse número de seguidores. Ajuda aí e compartilha também o vídeo com alguém que vocês saibam que esteja querendo migrar para Portugal, que esteja na fase de pesquisar a cidade ideal. Então, eu acho que vale a pena divulgar a Guarda para as pessoas que nunca ouviram falar, para ver que existe muito mais em Portugal do que Porto e Lisboa, tá bom? Um beijo e até a próxima!